tarde, vereadores e vereadoras, ao público que nos assistem. Nesse momento faremos a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Potelec. Está presente. Foi solicitado por mim pegar uma informação. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila Nascimento. Justificado. Vereador Delton Felser. Presente. Vereador Paiol. Presente. Vereadora Giovana Benedetti. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio César Colombo. Vereador Júlio César Colombo. Ausente. Vereador Moacir da Jori. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Júlio Kamiski. Ausente. Vereador Valmir Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Presente. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 14 de dezembro de 2020, segunda-feira, os trabalhos da 91ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, conforme resolução número 10/2020. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Indicação número 605 e 606 de 2020, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento número 473 de 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação número 607 a 609 de 2020, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimentos números 474 e 475, a indicação número 610 de 2020, da autoria do vereador Écio Luiz do Nascimento. Indicação número 611 de 2020, da autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimento número 476 de 2020, da autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 612 de 2020, da autoria do vereador Zairo Casagrande. PS número 608 a 70 de 2020, PLC PE 31 de 2020, de autoria do vereador, de autoria do prefeito municipal. Moção número 18 de 2020, de autoria de diversos vereadores. Requerimentos número 477 a 480 de 2020, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Memorando número 428 de 2020, justificando a ausência da vereadora Camila do Nascimento nesta sessão, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha C do regimento interno. Seria isso, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Minha questão de ordem, senhor presidente, só para fazer o registro da minha presença. Obrigado. Ok, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu. Mande que essa casa mande mensagem de condolência ao nosso querido Dorvalino, que faleceu de Covid no último sábado. Obrigado. Mais conhecido como Dorva. Ok, será atendido, vereador. A sessão está suspensa por até 15 minutos. Terminado, voltamos então, terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, vereador Aldinei Potelec. Ausente. Vereador Miriam D'Agostin. Declina. Vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Mais 3 minutos e meio do vereador Paulo Ferrarese. Vereadores, vereadoras e públicos que nos acompanham em casa aí. Eu venho até para fazer um relato. Da nossa semana passada, votamos o orçamento para 2021, né?
que cabe ao vereador, sim, fazer as emendas, apontar, sugerir, reservar certo valor, né, para aplicar em certas regiões, lugares, conforme lhe cabe, ele acompanha, né. Portanto, eu fiz a emenda, né, com a reserva desse investimento também na ordem de quase 15 milhões. Está ali, estava à disposição. Foi o trabalho que a gente fez, foi aprovado semana passada. Nada mais justo, né, com a região, vereador Paulo, de retornar parte daquilo que o próprio contribuinte paga e que a gente também ajudou a recuperar. Eu digo isso nos pontos que a gente fala, a recuperação daquele dinheiro do ISS que passa de 50 milhões, ou seja, são parcelas também que a gente dá o direito de fazer essas cobranças também. Pois falam, né, para que fique registrado, né, nessa casa, para que todos saibam, né? E da emenda que foi a 01 do PE 156. Eu até quero falar aqui, rua por rua, né, que foi reservada nessa emenda 01 do PE 56 da semana passada. Colocamos verba na rua Pedro Liberato Pavei, lá no São Domingos, na ordem de 12 milhões e 300. Também colocamos na Narciso Dominguini, para término dela, lá no São Domingos também, para chegando até lá em cima, no Espigão da Pedra. Na rua José Martinho Teixeira também, que é lá na Vila Maria. São ruas essas que o município tinha que participar um pouco mais e brigar para trazer do Estado um pouco como verba, né, da contrapartida. Mas enfim, até agora não deu, está feita essa reserva do dinheiro. A rua Itália Gobo da Agostinho, né, que é ali no bairro da Agostinho, para quem não sabe, que entra ali debaixo do Morro da Bananeira, bairro do Agostinho, que sai lá na terceira linha, indo para Içara. São 2.300 metros, 1.300. Na rua Imigrante João Seguinel também, no Morro Rubino, que falta ali uns 1.000 e poucos metros para que seja terminado, né, na ordem de mais de 1.200.000. Está feita a reserva também. Fizemos a reserva também, de um valor de quase 3 milhões, para Criciúma, aquela rua de cima do Morro da Bananeira, que sai lá, que a gente chama o Coruja, que vai para São Roque, na ordem de quase 3 milhões também, que ficou reservado para isso também. A Travessa Itália Gobo, que é uma rua pequena ali debaixo do bairro do Agostinho, né? Pega Luiz Rosso até Itália Gobo. Também provisionado um pouco também um valor aqui, lá na Antônio Scott, que agora vai para estar nesse projeto, fiquei muito feliz. Então é mais uma verba que fica colocada lá também. Na João Scott, também no Recanto Verde, também uma parcela. Tanto é que foi outras ruas também que a gente fez no mandato passado também, que com o tempo vai se fazer. Não é um valor, é uma verba que o município, o prefeito, na realidade, ele conforme ele pode, ele vai investindo. Se sim, se não. Certo? Então a gente fica feliz nesse mandato de ter feito esses trabalhos, de ter dado guarida às pessoas, às famílias, poder ter trazido esses problemas que tinha, dado vez e voz para a agricultura, dado vez e voz para os bairros, para as localidades, para aquelas localidades mais distantes, mais longínquas do município, mais afastadas, que nunca nem se ouvia falar. Eu estava vendo aqui no São Roque, eu puxei ali o que tinha sido citado de algum tipo de pedido qualquer para São Roque, por exemplo. Achei ali umas 15 vezes que foi citado o bairro São Roque. Uma vez o Júlio Kaminski fez uma citação, duas aliás, que depois ele fez outra, e as outras 13 vezes citou algum pedido para o bairro São Roque, que ficou anotado nessa casa, foi de minha parte. Então, ou seja, da mesma forma, lá na região da Vila Maria, certo? Da região do São Domingos, da parte alta, do Morro Albino, região que pouco foi falado até hoje, da agricultura. Quem trabalhava, quem brigava pela agricultura, quem alguma vez veio aqui ficar batendo dias a fio, um mandato inteiro falando dessas pessoas, os agricultores, que na verdade, todos os agricultores, eles, a parte da região mais longa, mais afastada, na agricultura principalmente, eles, como eu falei aqui diversas vezes, são os últimos a receber água, energia, iluminação pública, estrada decente,
Né? Agora hoje estava vendo no Facebook ali, naquela região lá está intransitável quem vai para o CASE. Semana passada ainda fiz pedido aqui, vamos dar uma olhada lá, na região que vai para a penitenciária sul, masculina e feminina lá, também está um inferno. Carros saindo da estrada, derrapando para fora. Então são problemas assim. Eu peço para que não esqueçam da região agrícola. Por favor. Vocês vão para a região da Próspera, indo em direção lá ao Morro da Fumaça, daqueles bairros lá também. Eu sempre falei que Criciúma é muito pensada leste a oeste aqui. O caminho leste-oeste, tudo leste-oeste. E ao sul, totalmente abandonado. Ao norte não, está aqui bem pertinho do centro, não dá 1000 metros da região central, então ela é mais ou menos bem tratada. Mas sempre pensada aqui, esse eixo. E ao sul, como é que fica? Tínhamos 4 vereadores nessa região. Agora temos 2, e só vamos ter um. Comprometimento muito forte. Vereador Giovana, em representar a nossa região agora. Vai ficar só você nessa região, trabalhando, lutando e brigando. Que é isso que nós vamos querer ver, trabalho acontecer. A continuação. Sim, o vereador Miri vai para ser um secretário lá, da Sancri, parabéns, é o seu trabalho. Foi ter o convite, parabéns pelo convite e pelo aceito também. Então é isso aí, a minha preocupação é essa. Da periferia, tudo sempre se pensou só no centro. Nada contra o centro, mas o centro sempre tem o benefício primeiro, porque todo mundo passa e o prefeito tem que cuidar dali primeiro. Mas nós lá na beirada também temos essa prerrogativa de ficar sofrendo e pagando a conta. Só de ICMS da nossa região agrícola, este ano 18 milhões. E o que está retornando para a nossa região? Nada. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra, o vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio. Presidente, eu passo meu tempo para o vereador. Ok. Então, mais 3 minutos e meio do vereador Júlio Colombo. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras e o público que nos assiste. Tenho 3 questões para colocar. A primeira, passou pela nossa comissão de fiscalização, o PS 59, que trata do plano municipal, né, de saneamento. E, é claro, um assunto tão importante, tão abrangente, e nós não demos conta de ter uma análise, um debate com a sociedade, mas chamou a atenção a seguinte questão, que eu gostaria de colocar para todos os vereadores. Nós temos visto, no Brasil inteiro, os municípios se preocuparem com a questão das enchentes, de águas pluviais. Criciúma não é diferente. A água da chuva, quem acaba assumindo o ônus é o poder público, né, em Criciúma. Sem ter uma preocupação com as construções, de que transformar isso que vira um problema público, na verdade, gerar recursos, né, para os edifícios que fazem essa contenção primária. Então, nesse plano que nós estamos para aprovar, não consta nada em termos de obrigação dos edifícios, por exemplo, recolherem a água da chuva, transformar um problema, na verdade, em recurso, né? Guardar essa água, transformar um problema em dinheiro. Então, eu queria fazer essa observação para, quem sabe, a próxima legislatura se preocupar com esse assunto e reformar, pelo menos neste quesito, esse plano municipal de saneamento básico, onde eu não encontrei essa questão das enchentes de Criciúma. Segunda questão, senhor presidente, na quarta-feira teve um fórum no Salão Negro, o prefeito participou, o governador, um fórum muito sério, muito importante, sobre a crise no setor carbonífero, com a notícia do fechamento do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Então, em Santa Catarina, é a Engie, né, a proprietária desse complexo, e ela tem uma decisão estratégica, né, de descarbonizar, de fechar esse complexo. E já fez isso em praticamente todo o restante do mundo. A Engie, ela vem tentando vender a Jorge Lacerda desde 2016.
Veja bem, um complexo, inclusive com uma usina nova, também da ENGIE, no município de Candiota, Rio Grande do Sul. É um complexo muito lucrativo, né? E não consegue vender. Então, o problema é muito sério, né? Requer um esforço, especialmente da nossa bancada federal, porque o tamanho do problema, que eu vou repassar alguns dados, eu entendo que somente o governo federal pode operar uma solução. Veja bem, se não consegue vender aquilo que é extremamente lucrativo, é porque tem um risco muito grande. Vamos lá. Existe um subsídio para o carvão chamado Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, que o ano passado foi 700 milhões para o carvão. É 3% do subsídio para a geração de energia elétrica do país. É muito pouco, né? Esse subsídio termina em 2027. Então, por isso, também quem comprar essas usinas compra já com esse horizonte. E, ao que se sabe, a bancada federal não conseguiu postergar ao tempo de que novos investimentos, como o Zitesc, estejam operando. Então, há o risco, sim, de fechar todo o setor carbonífero. Isso envolve 15 municípios que estavam presentes, 7 mil empregos diretos, 21 mil empregos ao todo, uma população de praticamente 100 mil pessoas. E é algo muito, muito grave para toda a região quando se fala de 6 bilhões de reais, 30% da nossa economia, de uma hora para outra, se extinguir. Então, esse fórum foi importante, comprometeu o governador do estado, foi criado um grupo de gestão de crise, já trabalhou hoje, inclusive, parece que havia uma reunião em Tubarão, e a Câmara de Vereadores tem que, o ano que vem, dar a sua parcela e a sua participação. 97% do carvão produzido pelas empresas carboníferas vai para Jorge Lacerda. Se isso parar, isso vai gerar um passivo ambiental, e o vereador Júlio Colombo é detentor do conhecimento, que pode causar uma tragédia futura gravíssima para toda a região, com o fechamento dessas minas que estão em operação. Então, isso leva até um raciocínio que o Ministério Público Federal e até mesmo setores ecológicos, vamos dizer assim, hoje são os mais interessados em que esse fechamento não aconteça, porque a recuperação depende de recursos. E se não tiver o setor operando, nós não vamos ter a continuidade dessa recuperação. Enfim, temos aí um problema gravíssimo, né? Que não é da alçada somente do município, não é da alçada do governo do estado, mas que haverá sim que ter uma mobilização e uma pressão muito forte no governo federal, porque somente ele tem cacife para abraçar todo o questionamento, né? Todas as questões que envolvem, desde a falta de dinheiro no mundo inteiro para esse tipo de atividade e levando em conta a questão social, né? E o futuro do sul de Santa Catarina. A terceira questão, senhor presidente, eu queria uma questão de ordem. O senhor já terminou o horário político? Terminei. Queria uma questão de ordem cedida ao vereador Zairo. Senhor presidente, por uma atividade comunitária, eu gostaria de me ausentar de acordo com o artigo 85. Eu peço a licença do senhor, então. Muito obrigado. Ok, será atendido, vereador. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra, vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência põe 3 minutos e meio, mais 3 minutos e meio desse vereador. Tudo isso não precisa. Nossa, a máscara está virada. 7 minutos. A máscara está virada, parecia um Figueirense. Já não está bom. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora, comunidade que nos assiste, senhor presidente. A máscara, enquanto não vem a vacina, não tem jeito. Vamos ver, com fé, vereador Kaminski. E é sobre esse assunto que eu vou me reportar, até porque esta casa, através do presidente Tita, deliberou para que eu fosse, semana passada, no Instituto Butantan,
aliás, dá orgulho de ser brasileiro, vereador Dajoli. Um instituto fantástico, de pessoas comprometidas com a saúde do Brasil inteiro. Pessoas do mais alto renome a nível nacional e internacional e pessoas simples para lidar, para conversar. E vai aqui um agradecimento especial ao Dr. Dimas Cova, à doutora Cíntia, ao secretário do Estado Vinícius Lumertz, que tem família que reside em Criciúma, pelo atendimento e a receptividade que deram para todos os membros do Estado de Santa Catarina, que lá estavam, os prefeitos da FECAM. E eu não tenho dúvida de que a Anvisa deve liberar a terceira etapa e finalmente essa vacina será colocada para o cidadão de uma maneira geral. Primeiro para São Paulo, são 9 milhões de vacinas em doses para as pessoas de frente, médicos, bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos de enfermagem, motorista da saúde. E, segundo o governador Dória, 4 milhões para quem seguir o protocolo de inscrição. E a FECAM fez esse manifesto e recebi ainda há pouco na reunião do senhor Roque Salvan, que é do CISANREG, em virtude de uma live que teve hoje com os prefeitos da REC, então, que foi decidido então fazer o protocolo de compra das vacinas para a ANREC. Participei com o prefeito Salvaro hoje de manhã dessa live, até porque eu acabei indo a São Paulo para verificar uma situação de que eu quero ficar bem longe dessa politicagem de governo Estado, São Paulo, governo federal. O que nós queremos e estamos lutando e estamos sabendo cada vez mais que só existe uma maneira, vereadora Giovana, de sairmos dessa, é com a vacina. Não existe outra maneira de não sair de uma situação dessa pandemia se não tiver vacina. E que bom que terminamos uma semana falando já em projeção de vacina, vereador Jair, e que bom que começamos a semana a imprensa dizendo que já começaram a vacinar os Estados Unidos e que já está em fabricação com uma quantidade de doses que terão, com certeza, essa famosa vitória para que a vida retorne ao normal, tanto da parte de saúde mesmo, de vidas, como também da parte econômica do cidadão brasileiro. A vacina será, estou falando da Coronavac, a vacina será em 2 doses. Tomando uma dose hoje, obrigatoriamente no 28º dia tem que tomar a segunda dose, senão acaba. Está um custo de $10,30 cada dose, em torno de R$57 em valor de hoje, mais ou menos, para que as coisas aconteçam de maneira muito tranquila. O Instituto Butantan é algo que deveria cada cidadão membro da saúde ir lá visitar esse instituto, que é de uma credibilidade que eu fiquei impressionado com as coisas. Já lhe cedo a parte, excelência. Só para vocês terem ideia, em 2021, vereador Ademir, será feito as 4 doses da dengue de vacina, dos 4 tipos, no Instituto Butantan. Tem um setor mononuclear para o ano que vem também colocar em transição a parte de oncologia. Também está sendo produzido lá, sem contar a parte de ofídico, antiofídico, enfim. Mas vim convicto da credibilidade do Instituto, e a Anvisa liberando o 3º lote, que deve acontecer até janeiro, com certeza
essa vacina estará disponível para que se comece a fazer a logística para receber essa vacina. Escuta, Vossa Excelência. Alô. Vereador, primeiro agradecer, né, por ter recebido o convite e também ter pedido, né, para você ir até lá em São Paulo. É uma pergunta técnica, não sei se falaram isso lá ou não, mas essa vacina ela tem uma validade por quanto tempo? Por exemplo, eu tomei essas 2 doses e depois eu vou, daqui um ano, vou ter que tomar de novo? É vacina normal, tradicional, de ano a ano. Ah, de ano a ano. Entendeu? Como é H1N1, como é outros tipos de vacina, não resta a menor dúvida. Né? Okay. Então, vai estar no calendário, né? Já que é de competência do governo federal de imunizar as pessoas, né? Está no calendário, provavelmente vai estar no calendário já esse tipo de vacina. Então, show. Como é que é, vereador Kaminsky? Do grupo de risco o quê? Sim, independente. O protocolo inicial é depois acima de 76 anos, depois acima de 70 e sucessivamente até que se consiga vacinar todos. Obrigado pelo tempo, vereador Tito. Ok. Obrigado. Quer mais tempo? O tempo da vereadora Giovana? Ok. Vereador Deilton Feuser. Declina. Vereadora Giovana Benedetti. Declina. Com a palavra, vereador Moacir da Jori. Declina. Com a palavra, Paiol. Vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Será que vai dar tempo de ler tudo aquilo aí? Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, público que nos assiste, vejo que o nobre colega e presidente Tita e o Potelec estão sorridentes, porque eu acho que os criciumenses estão sorridentes com a passagem do governador Carlos Moisés por Criciúma, né? Aonde há muito tempo Criciúma não recebia o staff do governo do estado em Criciúma. Esteve na quinta-feira o secretário de saúde do estado, esteve o secretário de obra, o André, né? Esteve o nosso governador de Santa Catarina, e que passou por aqui e deixou nada mais que nada menos uma marca, né, de obras que estavam encalhadas de outras e outras gestões de governo. A rodovia Jorge Lacerda é uma dessas, né, onde teve ali a assinatura do convênio. Ele quarta-feira esteve em Araranguá e assinou a ordem de serviço para a ponte, que também é benefício para nós criciumenses. Quantos e quantas vezes a gente não passou pela balsa para ir para a ilha, né? E tinha uma história que disseram que uma vez que Criciúma ia pegar ilhas, né, abrir ali, pegar ilhas como Praia de Criciúma. Eu acho que isso era um passo importante para Criciúma, para o desenvolvimento de Criciúma, porque nós não temos balneário. Teríamos um balneário Criciúma, né? Vereador Paiol, fica aí para os próximos vereadores para lutar por isso também. Vereador Paiol, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Júlio Kaminsky. Obrigado, nobre colega. E aí, na quinta-feira de manhã, assinou a ordem de serviço no valor de 15 milhões para a rodovia Jorge Lacerda. Diga-se de passagem que é uma luta dos 17 vereadores e da comunidade do Verdinho em geral, e também os deputados que tiveram na audiência pública, né, lá também participando. Teve na SIC também, né, entregou a primeira parcela de 7 milhões, de 4 milhões, né, de 4 milhões. A primeira parcela é do Centro de Inovação. Também para as águas de Criciúma também, né, para Kazan também, um investimento também de 40 milhões. Enfim, o nosso governo, acho que nunca se viu em Criciúma um montante de tantas obras, né, numa vez só. Então eu subo aqui com muito orgulho, como líder do governo do PSL, né, e que estou mais um dia e passo o bastão ao vereador Júlio Kaminsky, mas
com muito orgulho para anunciar essas obras do governo de Santa Catarina que traz para Criciúma. E lá no Verdinho, quando eu vi o Clésio sentado do lado dele e os dois sorrindo, eu disse, nossa, como Criciúma pode desenvolver muito se a gente pararmos, né, com as picuinhas políticas e pensarmos na cidade. E aí, aqui não vamos jogar culpa num e no outro. Eu acho que a cidade é maior, né, do que os nossos... a cidade é maior, o Estado é maior do que os nossos representantes políticos, né? Então, eles estão de passagem, né? E a cidade e o Estado vão ficar para sempre. Então, acho que agora deu certo, né? Eu acho que é um casamento que vai dar certo, né? Acho que virá muitas e muitas obras para a cidade de Criciúma, mas também não posso sair dessa tribuna sem fazer uma homenagem, um agradecimento àqueles jogadores do Prósperas que subimos para a Série A. Quero aqui parabenizar a cada jogador, a comissão técnica, né, a todos os diretores do Próspera, né, e dizer que Paulo Bauer, ele é criciumense, né? Ele é Paulo Bauer. Todas as passagens que ele passou por Criciúma, ele passou deixando um rastro de coisas boas. E com essa subida do nosso Próspera, não tenho dúvida que com a subida do Próspera para a Série A vai dar um fortalecimento também ao Criciúma, né? Para os dois juntos, né, subir a elite do futebol. Então eu quero deixar aqui um agradecimento, né, a todo o time do Próspera, a toda a diretoria, e pedir a todos os torcedores prosperanos que abracem esse time, que dê as mãos para esse time, para que a gente, apesar de todas as questões que às vezes acontecem na área da saúde, mas nós temos que ter no final de semana um estádio para a gente ir lá, para a gente se descontrair um pouco. E não tem lugar melhor do que no estádio Heriberto Wilson e no campo do Próspera. Então, vamos fortalecer ainda mais o time do Próspera. E quero pedir aos nobres colegas, tem uma moção de aplauso aí ao Próspera, que os nobres colegas assinem, para a gente estar entregando lá no campo do Próspera. Era isso, senhor presidente. Comecei uma semana de pé direito, uma semana muito feliz, terminei muito feliz e comecei feliz. Terminei feliz com a passagem do governador trazendo essas obras e comecei feliz com a vitória do Próspera. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre. Ok. Terminado o horário político, então passamos agora para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Potelec. Já fez? Tá. Senhor presidente, essa questão de ordem é para solicitar a inclusão na pauta do dia de hoje do PS 57, do PS 59 e do PE 65. Não sei se pode ser feito em bloco. O PS 57. O PS 57, que trata de uma desapropriação amigável. O PS 59, que aprova o plano de saneamento, a revisão do plano de saneamento básico, e o PE 65, que altera o nome das unidades escolares do município de Criciúma. Esses 3 PEs já passaram por todas as comissões, estão liberados. Gostaria de solicitar a inclusão na pauta do dia de hoje, presidente. Podemos fazer em bloco? Ok, então. Em votação, a inclusão dos PS 57/2020, 59/2020 e 65/2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminsky. Senhor presidente, questão de ordem. Como a nossa presidente da Comissão de Constituição e Justiça ela não pôde estar presente hoje, eu já gostaria de antecipar, na condição de vice-presidente, convocar todos os membros do nosso CCJ para amanhã às 16 horas participar
da nossa reunião da comissão. Às 16 horas fica programado para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Pastor Jair. Às 16 horas. Senhor presidente, minha questão de ordem é para convocar todos os vereadores, membros da Comissão de Educação e Saúde, amanhã uma reunião extraordinária às 16 horas no meu gabinete. Era isso, senhor presidente. Ok, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Paiol. Senhor presidente, conforme o artigo 85, parágrafo único da linha C, eu preciso me ausentar. Ok, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, da mesma forma, gostaria de convidar os membros da Comissão de Obras e Transporte para amanhã, às 16 horas, na minha sala, uma reunião extraordinária. Ok, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, a minha questão de ordem também é convocar todos os vereadores da Comissão de Fiscalização para amanhã uma extraordinária às 16 horas. Vai ser online conforme viemos fazendo. Ok, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para que mande uma mensagem de condolência para a família pela passagem, falecimento do Salésio Rodrigues da Silva, uma pessoa lá da nossa amizade da quarta linha que se passou, foi enterrado hoje. Ok, vereador, será atendido. Obrigado. Ok. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação número 605, 2020, autor Antônio Manuel. Pintura sinalização de lombada localizada na Avenida dos Italianos, próximo à ponte do Rio Criciúma, bairro Santa Augusta. Indicação número 606, 2020, autor Antônio Manuel. Construção de uma lombada na rua João Meller, de frente à padaria Santa Augusta, bairro Santa Augusta. Requerimento número 473, 2020, autor Ademir Honorato. Envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina e ao secretário estadual de Segurança Pública para que informem se existe a possibilidade de ampliação do ponto base da Polícia Militar, região 8, para um posto de avançado da PM na rodovia Luiz Grosso. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Ademir Honorato, Vossa Excelência põe de 5 minutos. Vereadores e públicos assistem aqui ainda nessa sessão. Bom, depois do terror, tudo que passou a nossa população, dias atrás aqui em Criciúma, com aquele assalto no Banco do Brasil, né? Que mobilizou toda a força de segurança do Estado e dos estados vizinhos também. Então até que está dando resultados de pessoas sendo presas e um pouco mais, né? Pois bem, diante desses fatos, né, a gente vem pedindo ao governo Carlos Moisés, né, e o secretário, para que, logicamente, aumente primeiramente, né, o efetivo policial, tanto da Polícia Civil quanto militar da nossa região aqui, e da possibilidade, logicamente, de ampliação. Lá na nossa região, Criciúma é dividido em vários pontos, né, e na nossa região lá da Grande Quarta Linha é a região 8, então lá é o ponto base 8 da Grande Quarta Linha, né? Então, para que, além desse posto, esse ponto base que nós temos lá, para que se faça um posto avançado, um posto policial realmente de fato, ali na Rua do Luiz Grosso. Há tempos atrás era a única entrada, a principal. Hoje nós temos mais 2 acessos, mas a Luiz Grosso é o acesso central, né? Que se trata, como vocês sabem, uma das entradas principais, ali, próximo ao BR-101, né? Então, até para a questão de atendimento rápido, nas regiões todas ali. Então, assim, estamos passando por um momento
né, perigoso. E deixou bem claro agora esse assalto que houve aqui, né, aquele fato triste que ocorreu em nossa cidade. Então, para que de repente o governo comece a olhar um pouco mais para a nossa região, sul do estado de Santa Catarina, e que traga mais efetivo, né? Militar, civil, e que ponha um posto avançado, um posto policial avançado em nossa região. Né? Sabemos que, logicamente, a via rápida ali é um ponto muito forte também, né? Mas, enfim, está muito mais habitado e mais adiantado a nossa região, que é o distrito industrial ali. Então, a gente só agradece e pedimos aí que seja aprovado esse requerimento aí para os novos colegas. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 607, 2020, autor Júlio Kaminski. Manutenção dos aparelhos de ar-condicionado do posto de saúde do bairro Quarta Linha. Indicação número 608, 2020, autor Júlio Kaminski. Colocação de placa de estacionamento, 15 minutos, de frente à farmácia do Otto. Rua Engenheiro Loja, bairro Próspero. Indicação número 609, 2020, autor Júlio Kaminski. Pavimentação asfáltica da rua João Bonfante Filho, bairro Vila Floresta. Requerimento número 474, 2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe se há possibilidade de realizar a pavimentação asfáltica nas ruas Júlio Bento Cardoso e Antônio de Oliveira, bairro Vila Zulema. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 475, 2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Envio de expediente ao prefeito municipal para que informe quando será realizada a vistoria e o conserto da ponte localizada na Avenida Luiz Lazarim, bairro Vila Francesa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 610, 2020, autor Edson Luiz do Nascimento. Limpeza das bocas de lobo roçada de vegetação na Avenida Arcângelo Meller, bairro Imperatriz. Indicação número 611, 2020, autor José Paulo Ferrares. Pavimentação asfáltica na parte final da rua Martinho Lutero, bairro Pinheirinho. Requerimento número 476, 2020, autor Giovana Zanetti. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de redução na taxa de alvará de funcionamento para o ano 2021 para as empresas que tiverem seu funcionamento interrompido por decreto municipal ou estadual devido à pandemia do Covid-19. Sugerimos que a redução seja proporcional ao período que a empresa teve sua atividade em suspensão, como forma de minimizar as perdas financeiras do ano 2020. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana. Vossa Excelência põe de 5 minutos. Boa tarde, presidente, vereadores. Vereadora deve estar afastada. Ao público que nos assiste, enfim. Eu fiz esse requerimento a pedido de algumas empresas, principalmente aquelas de entretenimento, que tiveram suas atividades interrompidas. Então, para que seja analisado quanto ao setor da prefeitura, se possa minimizar esses impostos que são devidos, principalmente nesse período em que ficaram fechadas sem poder arrecadar, né? Então, eu peço a aprovação desse requerimento. Pode ir a uma parte, vereador? Uma parte ao vereador Kaminski. Obrigado, vereadora, pela parte. Quero inicialmente cumprimentar a senhora por esse requerimento. Muito oportuno, por sinal, um pedido como esse, de uma nova análise de alvará, de preço, de valores, de taxação, por conta do sofrimento das empresas por conta da pandemia. Quero cumprimentá-la, dizer da importância efetivamente
desse seu requerimento a necessidade que é a sensibilidade para uma redução importante, proporcional ao período em que as empresas estavam inativas ou incapacitadas de trabalhar, de produzir economicamente, comprometendo a atividade da empresa. Então é muito importante o que a senhora traz a essa casa. Esperamos efetivamente que o seu requerimento não só seja atendido, mas seja atendido positivamente. Porque nós, mais do que nunca, e eu tenho dito isso ao longo do período, mais do que nunca nós precisamos discutir geração de emprego, renda, atividade das empresas, valorizar aqueles que empreendem, aqueles que acreditam na cidade, especialmente esses que já existem. Então a senhora traz com muita propriedade a essa casa um debate fundamental e importante. Então quero parabenizar e tens a minha aprovação, o meu apoio, o meu envolvimento e tudo mais que for necessário para viabilizar essa proposta que a senhora traz. Obrigado. Obrigada, vereador, e peço que seja aprovado por todos. Pode ir. Vereadora, cedo uma parte. Primeiro, cumprimentar por esse requerimento, sem dúvida nenhuma. As empresas merecem esse voto de confiança por parte da Câmara e do Executivo, até porque um ano atípico, um ano de pandemia. E eu também fiz no início, vereadora, um requerimento solicitando também que o Executivo olhe com carinho a questão das taxas de lixo dessas entidades, dessas empresas também, né? Que é um ano atípico, mas eles tiveram que pagar também a taxa de lixo, né? Então que possa ser revisto tudo isso. Mais uma vez, parabenizo o seu requerimento e se puder incluir a taxa de lixo também nesse requerimento seu, né? Pode. Era isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela colaboração. Então pode incluir então essa questão da taxa de lixo e a gente gostaria então Ok, vereadora, de que será atendido. Atendido de prontamente, que a prefeitura realmente analisasse, né, que o governo analisasse realmente essas questões dessas empresas que ficaram paradas e que com a sua capacidade financeira aí bem dificultosa para que possam pagar todos os seus impostos. Obrigada pela aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 612/2020. Autor, Sário Casagrande. Pavimentação asfáltica na rua Natal Peruque, bairro Pio Correia. Requerimento número 477/2020. Autor, Júlio Kaminski. Envio de expediente ao prefeito municipal em relação à lei número 7.334/2018, requerer a seguinte informação: quais os procedimentos estão sendo tomados para o cumprimento desta lei a respeito da lista de informações das vagas nos diversos níveis de ensino, desde a data da sua publicação até a presente data. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência põe de 5 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais, tomo a liberdade, senhor presidente, de nesse mesmo ato solicitar a aprovação de todos os vereadores e vereadoras, tanto desse requerimento quanto dos seguintes, por tratar de leis já aprovadas nessa casa e que a gente pede um posicionamento em relação ao seu cumprimento, especialmente no ano que se inicia. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 478/2020, autor Júlio Kaminski. Envio de expediente ao prefeito questionando quais os procedimentos estão sendo adotados para o cumprimento da Lei 7.776/2020, que assegura aos alunos com deficiência a propriedade na matrícula na Escola Municipal
mais próximo de sua residência. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 479/2020, autor Júlio Kaminski. Envio de expediente ao prefeito municipal questionando, referente à Lei 7.103 de 2017, que dispõe sobre o programa de apoio à pessoa em diabetes e ou doença celíaca. Quais os procedimentos que foram adotados desde a data de sua publicação até a presente data? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 480/2020, autor Júlio Kaminski. Envio de expediente ao prefeito municipal para, considerando o chamamento público 039 FMS 2019, requerer o nome dos participantes e todos os respectivos documentos dos mesmos, com referência ao contrato 075/FMS/2019. Requer cópia do Estatuto da Constituição da Associação Vencedora, bem como a nominata dos diretores da origem e sucessores até a presente data, referente ao contrato 075/FMS/19. Solicito que encaminhe custo do RH com nome e salário de todos os envolvidos desde o início da atividade do contrato, com cópia dos documentos comprobatórios. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Seria isso, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito novamente a confirmação do quórum. Vereador Ademir Honorato. Presente. Vereador Aldinei Potelec. Presente. Vereador Antônio Manuel. Presente. Vereador Ardeu da Silveira. Presente. Vereadora Camila Nascimento, justificado. Vereador Dailton Feuser. Presente. Vereador Paiol, justificado. Vereadora Giovana Benedetti. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Presente. Vereador José Paulo Ferrarese. Presente. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Presente. Vereador Júlio Kaminski. Presente. Vereador Moacir da Jori. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Valmir de Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande, justificado. Tá, ok. Em única discussão e votação, a moção número 18/2020, de autoria de diversos vereadores, em repúdio aos... Aqui, por favor, o Gi. Repúdio às declarações aos jornalistas Davi Coimbra e Kelly Matos, apresentadores do programa Timeline da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se a mesa ouvida ao plenário e na forma regimental envio de expediente aos jornalistas David Coimbra e Kelly Matos da presente moção de repúdio conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem ao público repudiar com veemência as lamentáveis e inapropriadas declarações dos citados profissionais no programa Timeline, vinculado na Rádio Gaúcha no dia 2 de dezembro de 2020, ao comentário: o assalto da agência do Banco do Brasil, crime sem procedentes em Criciúma, quando bandidos promoveram
terrorismo contra a cidade e seus cidadãos. A liberdade da imprensa é um valor fundamental e deve ser exercida com responsabilidade. Criciúma sempre foi e será uma cidade de um povo trabalhador, pacífico e próspero. Somos totalmente contrários a todo e qualquer tipo de violência à sociedade. Nosso compromisso é sempre o cidadão em primeiro lugar. Esses jornalistas pensaram nos idosos, nos pais, nas crianças que choravam desesperadas, submetidas ao trauma e ao terror, com tiros de metralhadoras e balas atingindo casas e prédios. Respeito ao cidadão e usá-lo com escudo humano. E humilhar trabalhador e provocar pânico, caos e crise de ansiedade generalizada. Ante o exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de repúdio aos jornalistas David Coimbra e Kelly Matos, apresentadores do programa Timeline da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, bem como solicitamos um pedido de desculpas e um posicionamento do grupo RBS. Sala das sessões, 9 de dezembro de 2020. Diversos vereadores. A moção está em discussão. A moção está em discussão. Com a palavra, vereadora Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadoras e vereadoras. Eu até subo para fazer uma partezinho nessa moção que eu assinei com muito gosto, porque eu escutei a fala deste radialista, desse casal, né? Da fala deles, e sim, falou com um tom pesado, até na gozação. Falou besteira, sim. Da maneira que eles têm de fazer rádio, fazer jornalismo, daquela maneira deles. Eu achei que foi muito pesado, sim. Como foi, toda essa Câmara está votando essa moção aí de repúdio. Como a própria imprensa também da região, ela repudiou as palavras também, porque realmente foi muito descabido. Foi muito descabido, né? Aí, depois eu escutei outra entrevista dele, sim, falando, conversando, se redimindo, pedindo desculpa, que ele houve os excessos e coisa e tal. Mas, primeiro joga ao vento, primeiro fala, desqualifica, e depois vem e pede desculpa e está tudo bem. Essa é a coisa que mais fica triste nessa esquerda lacradora. Ela é assim, ela faz o arrombo, faz o arregaço, depois, né, fere muita gente, depois vem, não, desculpa, tudo bem. Se for o outro lado, eles não aceitam, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma eles aceitam. Continuam batendo, falou, está falado. Mas não, eles vão lá, fazem o inferno, degradam as pessoas, degradam tudo o que eles querem de ruim. Depois, eu errei, desculpa, bem, não sei o quê. Olha, depois, pedra lançada, ou a pluma lançada no vento, para pegar não é fácil. A palavra dada, ela não tem. Ela vai, ela continua o eco. Foi muito triste, sim. A maneira jocosa, como diz o vereador Júlio Colombo, sempre fala, como tratou bem aquelas pessoas. Os caras, foi uma coisa muito bem estruturada e conversada, planejada, meu Deus do céu, elogiando um ato terrorista. Os caras estavam com bazuca na mão, com artefatos explosivos de mais de 40 quilos,
tudo prontinho para explodir a qualquer momento. Foi uma ação impensada sim, mas do repórter, desse jornalista. Então, só fica até ruim. Vem um vereador lá falar de alguém da mídia. A mídia pode ficar aborrecida, mas para lá, vamos começar, vamos botar o pingo no i, vamos começar a olhar um pouco mais de todos os lados. Não podemos jogar nesse momento com torcida, como uma torcida, mas sim na realidade. Fiquei triste sim quando eu escutei aquela propaganda dele falando aquilo ali nos jornais. Até muitos que pagam para ter esses programas no ar, tiraram. Fizeram bem. É uma ação que tem que ser mostrada. Tem que ser mostrada sim. Tem que ser mostrada isso. Se não dá, cedo uma parte para o nobre colega assim. Vereador Leo. Obrigado, querido e amigo vereador Ademir. Na realidade, só para complementar suas belas palavras, eu já tinha me reportado na semana passada sobre esta situação toda, mas o Ministério Público do Rio Grande do Sul, para conhecimento, está solicitando uma indenização de 200 mil dos jornalistas para que seja, então, como uma punição e que, pesando no bolso, quem sabe eles aprendam para o resto da vida. Obrigado, senhor presidente. Beleza, vereador. Muito obrigado pela lembrança. Exatamente, verifiquei isso aí. Ou seja, é por isso que eu falei, eles lacram, falam e tudo bem. Mas então começou agora esses ajuizamentos, essas cobranças. Daqui para frente eles vão começar a pensar um pouquinho mais. Não é só essa minoria. Larga essas palavras ao vento e o povo todo tem que engolir. Então, voto sim, favorável, com muito gosto nessa moção de repúdio. Alguns amigos meus podem ficar tristes com isso. É a minha opinião e é o que eu acho. E não concordo com essa lacração desgraçada que está acontecendo em todas as áreas. Seja de direita, de esquerda, muda para o inferno. Mas isso não pode acontecer. Muito obrigado e aprovo sim essa moção de repúdio também. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir a moção, está... Oi? Não havendo quem queira discutir a moção, está em votação. Como vota a vereadora Ademir Honorato? Favorável, vereador Adinei Potelec. Favorável, vereador Antônio Manuel. Favorável, vereador Arleu da Silveira. Favorável, vereador Camilo Nascimento, justificado. Vereador Dailton Feuser. Favorável, vereador Paiol, justificado. Vereadora Giovana Benedetti. Favorável, vereador Jair Augusto Alexandre. Favorável, vereador João Batista Belloli. Favorável, vereador José Paulo Ferrarese. Favorável, vereador Júlio Colombo. Favorável. Favorável, vereador Júlio Kamiski. Favorável, vereador Moacir da Jori. Favorável, vereador Salésio Lima. Favorável, vereador Valmir de Agostinho. Favorável, vereador Zairo Casagrande, justificado. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 57/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização a particular de bem imóvel desapropriado amigavelmente. A Comissão de Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação em plenário. Inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, conforme artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Como vota a vereadora Ademir Honorato? Favorável, vereador Adinei Potelec. Favorável, vereador Antônio Manuel. Favorável, vereador Arleu da Silveira. Favorável, vereador Dailton Feuser. Favorável, vereador Paiol. Justificado, vereadora Giovana. Favorável, vereador Jair Augusto Alexandre. Favorável, vereador José Paulo Ferrarese. Favorável, vereador Júlio César Colombo. Favorável. Vereador Júlio Kamiski. Favorável, vereador Moacir da Jori. Favorável, vereador Salésio Lima. Favorável, vereador Valmir de Agostinho. Favorável, o projeto foi aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PS 59/2020, de autoria do prefeito municipal, que aprova a revisão e aperfeiçoamento do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Criciúma. A Comissão de Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando-se à deliberação em plenário. Inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, conforme o artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação o projeto. Como vota a vereadora Ademir Honorato? Favorável a vereadora Dinei Potelec. Favorável a vereador Antônio Manuel. Favorável a vereadora Leuda Silveira. Favorável a vereador Dailton Feuser. Favorável a vereadora Giovana Benedetti. Favorável a vereador Jair Augusto Alexandre. Favorável a vereador José Paulo Ferrarese. Favorável a vereador Júlio César Colombo. Favorável. Favorável a vereador Júlio Kamiski. Favorável a vereador Morcida Jori. Favorável, vereador Salésio Lima. Favorável, vereador Valmir Agostinho. Favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 65/2020, de autoria do prefeito municipal, que altera a identificação das unidades escolares da rede municipal de ensino e das outras providências. Conforme justificativa, as escolas de educação infantil e ensino fundamental, bem como a de ensino fundamental, serão identificadas como Escola Municipal de Educação Básica. A Comissão de Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação em plenário. Inclusão na pauta da ordem do dia desta sessão, conforme artigo 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Como vota a vereadora Ademir Honorato? Favorável a vereadora Aldinei Potelec. Favorável a vereador Antônio Manuel. Favorável a vereadora Leuda Silveira. Favorável a vereador Dailton Feuser. Favorável a vereadora Giovana Benedetti. Favorável a vereador Jair Augusto Alexandre. Favorável a vereador José Paulo Ferrarese. Favorável a vereador Júlio César Colombo. Favorável. Vereador Júlio Kamiski. Favorável a vereador Moacir da Jori. Favorável ao vereador Salésio Lima. Favorável ao vereador Valmir Agostinho. Favorável ao vereador Zairo Casagrande. Ausente. Justificado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 15 de dezembro do ano corrente, no horário regimental. Boa noite a todos.